Boa noite. Convido você a estar junto comigo mais uma vez com a palavra de Deus. Desta vez vamos estar falando de Paulo, né? Muito conhecido. E foi a segunda viagem de Paulo. Ele fez uma parada em Troade. Troade é uma cidade marítima, muito movimentada, muita gente chegando, muita gente saindo, muito navio no porto. Então, Paulo e os seus discípulos, né? Os que acompanhavam Paulo, estavam com ele sempre, né? Então, vamos ler bem aqui alguns versículos. Se encontra no livro de Atos, capítulo 20, o versículo 7. A gente vai estar falando de um rapaz que estava no culto, né, onde Paulo era o pregador, e ele se distraiu e veio a perder a vida. Então vamos ler um pouquinho e vamos conhecer a história. Então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exaltava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbes, que a vida dele está subindo. De novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiram então, conduzindo vivo o rapaz, e satisfeito se grandemente confiados. Então, aqui a gente viu a história de Paulo. Então, Paulo, quando ele chegou em Troade, nessa cidade não havia uma igreja, especificamente um templo para pregação. Pois então, nem pastor nesse tempo havia, né? Eram os profetas, a gente já sabe, né? Que os profetas, eles viajavam e chegavam em cada cidade que eles chegavam ali, eles pregavam a palavra de Deus, né? Se reunia-se todos aqueles povo que queriam participar do culto, da pregação. E quando se fala de Paulo, então é inexplicável, né? Paulo. E aí Paulo chegou nessa cidade, né? Desceu no porto, lá no navio, juntamente com os que seguiam ele, e foram para esse prédio e ficaram no terceiro andar. E esse prédio, ele não era, o salão que eles ficaram não era pequeno, era muito grande, porque era muita gente que ia quando sabia que Paulo estava naquela cidade, todos queriam ouvir a pregação de Paulo. Então Paulo começou a pregação
era para ser rápida, mas ele se empolgou e começou a pregar. E muitas pessoas, lá era o cenáculo muito grande e o cômodo que eles se encontravam muito claro, muito luminoso, muitas lâmpadas, porque naquele tempo não era lâmpada, era candeeiro, né? Aqueles candeeiros muito claro. E muita gente. Então, esse rapaz, chamado Eutico, procurou um lugar que não era muito bom. Então, nós vamos falar hoje um pouco de lugar que é perigoso, de um lugar que não convém ao crente, né, o cristão, e nem o ímpio, pessoas nenhuma, é a janela. Então, meus amigos, meus amados, vamos para o estudo. Édipo, ele sentou na janela para prestar atenção na palavra de Deus. Só que ele estava dividido. A janela não é um lugar seguro. A janela ela é comparada com um muro. Quando você está em cima do muro, você está dividido. Você não tomou ainda uma decisão de descer do muro para fazer aquilo que o seu coração quer que você faça. Seu coração pede uma coisa, mas a sua mente, a sua alma pede outra. Então esse é o motivo de algumas pessoas ficar em cima do muro. É como a janela. A janela é um lugar de morte, é um lugar perigoso. Na Bíblia, quando fala, sempre que alguém da Bíblia ficou na janela ou dormiu, ele teve um grande prejuízo. Muitas vezes, algo bem parecido com a morte, como esse rapaz. Então, a janela não é um lugar para você estar. Você se decide. Você não vá para a janela, porque a janela é um lugar perigoso. A janela é um lugar que, se você estiver na janela, você vai fazer como esse jovem. Esse jovem sentou na janela e ele olhava para dentro, aonde estava acontecendo o culto, mas ele olhava também para o lado de fora, porque a janela ela lhe dá acesso ao lado de dentro, mas ela lhe dá acesso ao mundo. É uma vista que você olha e você vê tudo. Os seus olhos lhe mostram coisas que você não precisava ver, coisas que você não precisava estar ali na janela. Por causa da janela, Davi cometeu um grande pecado, porque Davi sentiu vontade de ir até a janela do palácio onde ele morava. E foi da janela, na própria janela que Davi se encostou, foi que os olhos de Davi levou até Betseba. E aí o que aconteceu? Davi da janela, por aquela olhada da janela, ele pagou um preço muito alto. Então você que está na janela, você está distraído, você não está concentrado na palavra de Deus, você pode até dormir. Você que está no culto e você está dormindo, você não está dando atenção à palavra de Deus. Você não está concentrado na palavra de Deus, porque você dorme. Se você dorme, você não está atento. Você não foi para o culto, você não foi à casa de Deus para ouvir da palavra, aprender da palavra. Não, você foi só o seu corpo, mas a sua mente e o seu coração está na janela. Quer dizer o quê? No mundo. Você está decidido. Então você que dorme, você que está na janela, saia da janela, desça da janela. Não faça como Eutico fez, dormiu
na janela na hora da pregação e ele caiu do terceiro andar. E quando ele caiu, ele já caiu morto. Mas Paulo, em momento nenhum, fala na Bíblia que Paulo continuou a pregação. Não, Paulo desceu e foi até aquele jovem estendido ali no chão. E Paulo abraçou ele. E com o abraço de Paulo, Paulo ressuscitou. Paulo deu a vida a ele. Em nenhum momento Paulo acusou por ele estar na janela. Paulo não reclamou. Paulo não chamou a atenção do jovem. Simplesmente Paulo disse que não incomodasse, porque a vida daquele jovem estava voltando. Então aquele jovem ele morreu. Mas aconteceu. Por que aconteceu? Porque era para ficar na história, era para ficar na Bíblia, a ressurreição dele, daquele jovem. Porque Paulo tinha autoridade dada por Deus. E naquele culto tinha que acontecer aquele momento. Aquele rapaz cair e morrer, para que Paulo fosse até a ele e deu vida. Então se você vê alguém caído, alguém que dormiu, alguém que está dormindo, que conhece a palavra de Deus, mas caiu num profundo sono, aquela pessoa não sentiu mais o desejo de ir para a casa de Deus, de ir ouvir a palavra de Deus, ou até mesmo tem cargo na igreja, mas não quer mais ir, por algum motivo ele vai esfriando, então ele vai dormir. Então você que dorme, acorde e nunca chegue perto da janela. O mundo é a janela. Não queira a janela do mundo. Procure a casa do Senhor. Procure a presença de Deus. E Paulo voltou a dar vida àquele jovem. Ele voltou e foi dar continuidade à pregação. E ali era um momento de ceia. Paulo estava celebrando a ceia. E Paulo voltou e pregou novamente e falou e fez o discurso e partiu o pão, porque estavam todos reunidos para a ceia, a grande ceia do Senhor. Então Paulo se empolgou novamente. Aquele episódio que aconteceu ali não fez com que Paulo desistisse de pregar. Ele continuou e ele se empolgou tanto que pregou até o romper da alva, que é até o dia amanhecer, até o dia clarear. Porque tinha tanta gente, porque Paulo ia pregar pouquinho tempo, poucas horas, que era para dormir, para se descansar, para seguir viagem no outro dia. Mas como Paulo, quando começava a pregar, tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Porque é assim que Deus quer. Deus quer que os crentes, que nós, evangélico, cristão, nós tem hora para começar o culto, mas não tem hora para terminar. Porque nós, quando vamos trabalhar para Deus, nós nos entregamos. Nós temos que ir de corpo, alma, mente e coração e não dormir. Porque se você dormir, você não está contente, contrito com a palavra de Deus. E esse jovem, ele não estava completamente decidido. Porque se ele estivesse, ele não tinha dormido. Então, meus amados, meus amigos, a janela não é um lugar para você ficar. Você que é cristão, não durma, porque o sono pode lhe causar a morte, pode lhe levar à morte. Sansão dormiu e no dormir de Sansão, ele foi tirado as forças, porque foi cortado os cabelos de Sansão no sono, quando Sansão dormiu. Então, muitas vezes você está dormindo e o perigo está lhe rondando. Não durma. Acorde,
converse com Deus, vá aos pés de Deus, vá aos pés do Senhor e não durma na hora do culto, não procure ficar na janela, não suba no muro, não fique em cima do muro. Se você está com dúvida, se você está em cima do muro, desça. Fique do lado de Jesus, não fique do lado do mundo. A janela do mundo, ela convida, ela mostra coisas imensas, coisas que os olhos se agradam, mas Deus não se agrada da janela do mundo. Quando você está na janela, você esquece do compromisso que você tem com o Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus nessa noite é: se você está na janela, desça da janela. Se você está em cima do muro, desça do muro e não durma. Você que dorme na hora do culto, procure não dormir. Procure estar mais atento à pregação. Procure dar ouvido à palavra de Deus na hora do sermão. Faça como aqueles que estavam ali com Paulo, tão atento à palavra, que Paulo se empolgou tanto que foi até o amanhecer do dia. Então faça como aqueles discípulos que acompanhavam Paulo, que eles não dormiam. Jesus Cristo subiu ao monte para orar e quando ele desceu, os discípulos dele estavam dormindo. Mas Jesus Cristo falou para eles: vocês que dormem. Jesus Cristo subiu novamente para orar. E quando ele voltou, ele encontrou eles dormindo de novo. Novamente, os discípulos dormiram. Então não durma, não faça isso, porque o sono pode lhe levar à beira da morte. E Paulo, ele ressuscitou. Paulo trouxe vida para aquele jovem. E hoje, Jesus Cristo quer lhe tirar de cima do muro. Jesus Cristo quer lhe tirar da janela, porque Jesus Cristo quer lhe dar vida. Ele quer lhe dar vida eterna. Ele quer lhe dar vida para que você viva não só o seu corpo, a sua alma, mas também o seu espírito, você receba de Deus. Não vá dormir. Você procure ser um servo do Senhor, um filho do Senhor que não dorme. Procure ser discípulo. Procure ser a pessoa que Jesus Cristo quer que você seja. Jesus Cristo lhe convida nessa noite para você sair da janela, para você tomar uma decisão, para você descer do muro, para você acordar. Se você estiver dormindo, acorde. Não vá fazer isso com Jesus Cristo. Ele fica triste quando tem um pregador pregando a palavra, pregando o evangelho e a igreja dorme. Então, dormir fisicamente é um perigo, mas dormir espiritualmente lhe leva à morte. Então, acorde, não durma. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua mente, porque Jesus Cristo lhe espera. E se você dormir na janela e você cair, você pode perder a salvação. E Jesus Cristo morreu para lhe dar vida. Jesus Cristo morreu para lhe tirar da janela. A janela não é um lugar seguro. A janela é um lugar que lhe leva a muitas coisas, lhe leva a muito caminho. Mas a janela também pode lhe levar à morte. Muito obrigado. Eu estou deixando essa palavra porque Deus está contigo e Deus te convida para tu sair da janela. Amém? Uma boa noite para todos e fique todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus e Pai amado, nesta noite, Pai, eu quero te apresentar os teus filhos que dormem. Eu quero te apresentar, Deus, aqueles que estão na janela. Aqueles que estão, Pai, indeciso, que não sabem ainda o que querem. Se querem descer da janela ou se querem continuar na janela. Deus querido, Deus amado, com a tua mão forte e o teu braço poderoso,
Tira da janela, Pai, aqueles que estão ali encostados na janela. Acorda, Pai, aqueles que dormem. Senhor Jesus, nesta noite eu te apresento o teu povo, eu te apresento a tua igreja e peço a salvação para todos, meu Deus. No nome de Jesus, precisamos, Pai, receber do Senhor o avivamento, que o Senhor avive a nossa mente, que o Senhor derrame sobre a tua igreja o teu poder de avivamento, para que a igreja não venha dormir, para que a igreja venha ser uma igreja viva, uma igreja que seja brasa, brasa viva, fogo do Espírito Santo de Deus. Pois eu oro e agradeço no nome santo de Jesus, que Deus nos abençoe e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Aleluia e glórias a Deus.